Olá, meu irmão, olá, minha irmã, aqui é o Padre Tiago, estamos juntos com a nossa palavra de fé. Segunda-feira, dia 23 de junho, estamos na 12ª semana do Tempo Comum e vamos meditar com Mateus, capítulo 7, dos versículos 1 ao 5. Acompanhe conosco. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não julgueis, e não sereis julgados, pois vós sereis julgados com o mesmo julgamento com que julgardes, e sereis medidos com a mesma medida com que medirdes. Por que observas o cisco no olho do teu irmão, e não prestas atenção à trave que está ao teu próprio olho? Ou, como podes dizer ao teu irmão: Deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu mesmo tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu próprio olho, e então enxergarás bem, para tirar o cisco do olho do teu irmão. Meus irmãos, hoje nós aprendemos algo muito importante dentro do Evangelho que Jesus nos ensina: a importância de não sermos juízes uns dos outros. Vejam, Jesus está advertindo os discípulos, é um trecho do Sermão da Montanha esse, que nós não sejamos como os fariseus que se tornaram especialistas em julgar, em colocar métrica, em colocar julgamento, em colocar cada vez mais o seu olhar sobre a vida de outras pessoas. Quem segue a Jesus não pode se colocar como aquele que é a grande referência da vida do outro, pois a única referência para a vida do outro é o próprio Cristo. Quando julgamos, roubamos de Deus o lugar que é só dele, o trono, o tribunal que pertence unicamente a Deus. Quando julgamos, nos colocamos no papel de senhores e roubamos de Deus aquilo que ele faz e que o faz cada vez mais o nosso Deus. Roubamos de Deus o seu poder e transferimos para nós a capacidade de decidirmos o que é bom e o que é mal. Recentemente, eu escutei de uma pessoa que ia muito à igreja, participava de comunidade, ia à missa, dizendo algo que me doeu muito ao coração, dizendo: Padre, eu nunca mais tenho vontade de voltar à igreja. Pois quando eu fui lá, as pessoas simplesmente me olharam pelo meu passado, me olharam por coisas erradas que um dia me acusaram de ter feito. Pessoas que, ao invés de me estenderem a mão para que eu pudesse modificar minha vida, para que eu pudesse me converter ainda mais a Jesus, foram as primeiras que tentaram jogar na minha cara tudo aquilo que de errado um dia eu possa ter feito. Padre, como eu posso voltar para uma igreja que, ao invés de me acolher, me acusa? Como eu posso servir numa comunidade que, ao invés de estender a mão para que eu me torne melhor, é a comunidade que coloca a mão no meu rosto, dizendo: aqui você não pode entrar, aqui não é bom que você esteja? Quando eu escuto um testemunho desses, de fato meu coração se enche de tristeza, pois vejo o quão longe nós ainda estamos daquilo que Jesus nos ensina. Meu irmão, minha irmã, você talvez já tenha tido também na sua vida a experiência de ter sido julgado por alguém. Você já passou por isso? Você talvez já tenha passado pela experiência de alguém olhar mais pelos seus erros passados do que pelo seu desejo de acertar. Quando somos julgados pelo outro injustamente, somos, no fundo, acometidos por um sentimento de tristeza, de revolta, de abandono, pois percebemos que aqueles que deveriam nos olhar como Jesus nos olha, talvez estejam fazendo exatamente o contrário. Estejam nos olhando com o olhar dos fariseus, que culpam, que condenam e que são especialistas em criar barreiras para o amor. Mas hoje eu quero falar com você, que um dia já foi julgado assim. Você que um dia já foi excluído por conta do teu passado,
Você que um dia já foi rejeitado, onde portas se fecharam para você, porque alguma situação da sua vida fez com que as pessoas desconfiassem de você. Hoje eu quero falar com você. Mesmo que os homens te apontem dedos, mesmo que as portas se fechem, mesmo que os olhares de desconfiança sejam maiores e mais numerosos do que os olhares de acolhida, lembre-se de uma coisa: diante de você, estendendo a sua mão para você, está aquele que não rejeitou ninguém, que preferiu ficar do lado dos pecadores, das prostitutas, dos pescadores, das pessoas simples, e não dos sábios do templo, que preferiu andar pelas periferias da vida, como as margens do mar da Galileia, como as cidades afastadas e não nas capitais, onde aqueles que julgavam ocupavam o poder. Diante de você está aquele que jamais te rejeitará pelo teu passado, mas que sempre te acolherá pelo seu desejo de voltar. Por isso, ainda que os homens te julguem, ainda que os homens te condenem, lembre-se de uma coisa: o Senhor jamais te condenará se você desejar ardentemente a conversão de sua vida. O Senhor te ama, e mesmo que os dedos apontados tentem te mandar para fora, os braços estendidos do Pai sempre te acolherão para dentro. Que Deus nos ajude a sermos comunidades acolhedoras e jamais comunidades julgadoras. Deus abençoe a sua segunda. Deus proteja o seu dia. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se você pode, compartilhe esse áudio em especial para aquela pessoa que se sente afastada, que está abandonada e longe da comunidade. Até a próxima.